Olá, Shalom, mais um vídeo. Temos que ver o que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia diz. Então, hoje vou falar sobre o famoso versículo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É João 8, 31, 32. E posso continuar a ler, porque tem vários contextos à medida que você vai avançando lendo. Jesus era uma pessoa que normalmente não falava uma coisa. Jesus falava uma coisa, quando era questionado, ele não praticamente pulava para outro assunto. Quando ele percebia que ele não foi compreendido, ele não repetia a mesma coisa de outra maneira. Não. Ele juntava e ia buscar um assunto que está conectado com o primeiro assunto que ele falou, e depois a conversa ia avançando e não dá para recuar. E o versículo 1 já não é o que o versículo 2 fala, e assim sucessivamente. É o caso também desse versículo que eu vou ler, portanto não dá para ler todo o capítulo, porque no capítulo tem muitos temas e fala de muita coisa. Então diz assim, no 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Então, o contexto do tema que eu quero falar começa exatamente nesse versículo, não no princípio do capítulo. Então, primeiro, Jesus dizia, pois, primeiro aos judeus, depois judeus que criam nele. Portanto, ele não dirigiu essa palavra a qualquer judeu. Okay? É só para os judeus que criam nele que ele falou isso. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, é consequência do que Jesus disse primeiro, é continuação do que ele disse primeiro. Então, ele não disse isso para qualquer pessoa, ele não disse para todo mundo. Isso não significa. Isso significa que nem qualquer pessoa pode se aplicar o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Não! É para um grupo específico de pessoas, ok? Primeiro, se nós podemos até substituir o título judeus aqui e colocar homens, ok? Jesus dizia, pois, aos homens que criam nele, ok? Primeira condição, porque não é só judeu que cria nele, e esse versículo não é especificamente para judeu, mas a condição aqui é crer em Jesus. Primeiro, você tem que crer em Jesus, número 1. Número 2, você tem que permanecer na palavra dele. Número 3, permanecendo na palavra dele, você é verdadeiramente seu discípulo. Então você tem que crer em Jesus, você tem que permanecer na palavra dele, você tem que ser seu discípulo, porque ele disse: verdadeiramente serás meu discípulo. Uma coisa é ser discípulo, outra coisa é ser verdadeiramente. Isso significa que essas pessoas já eram discípulos de Jesus. Okay? Então, são três condições para que essa afirmação se cumpra na vida de um homem. Conhecerás a verdade vos libertará. Não é para qualquer pessoa, é para quem crê em Jesus, para quem permanece na palavra de Jesus e para quem é discípulo de Jesus. Não é para qualquer pessoa. Então, esse nível de libertação é apenas para discípulos de Jesus. Não é para todo mundo. Shalom, até o próximo vídeo.